Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista da nossa rodada de entrevistas com os candidatos a governador do Amazonas, hoje com o candidato José Ricardo do PT. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. Estamos aqui à disposição para debater o futuro do estado do Amazonas. Kleber Oliveira aqui ao nosso lado também para participar dessa conversa com o candidato. Candidato, o PT lançou uma candidatura sozinho, né, como dizem, cabeça de chapa e mais o vice, né? Então, o que o pessoal chama de chapa puro sangue. Isso foi uma circunstância, o PT não conseguiu aliança com nenhum partido? Na verdade, duas situações. Nós tivemos, sim, conversas com alguns partidos para poder fazer uma aliança política. Mas, dos vários partidos que falamos, quase todos tinham a intenção de lançar a candidatura, de ter, portanto, uma estratégia de projetar nomes para a eleição do ano que vem. E, portanto, acabou não fechando a aliança. E o PT, de qualquer forma, estaria lançando candidato, foi decidido no congresso do partido, que escolheu a direção do partido, escolheu o nome para concorrer. Então, se não tivesse aliança, nós íamos lançar um candidato nosso a vice, que é o que aconteceu com a escolha do deputado Sinésio Campos. A sua candidatura não é para lançar nome para 2018? A nossa candidatura, na verdade, é alternativa ao grupo político que está aqui no Amazonas há mais de 30 anos, vai fazer 34 anos. Um revezamento entre Amazonino, Braga, Omar, Zé Melo, e é o mesmo grupo político, mais a Rebeca Garcia. Então o grupo tem 3 candidaturas. E a nossa candidatura é a candidatura alternativa para a população, que não aguenta mais esse grupo que deixou o Amazonas sem segurança, deixou os hospitais numa situação calamitosa e deixou o interior do estado um vazio econômico. Tanto que, se não fosse o Lula e a Dilma prorrogar a Zona Franca, nós nem a Zona Franca nós teríamos, nem o polo industrial. Mas fora isso, o interior não tem nenhum outro projeto para gerar emprego. Esse é o resultado desse grupo do terceiro ciclo e da Zona Franca Verde. O que o PT tem a oferecer de diferente em relação a esses grupos que estão aí dentro? A primeira coisa é a questão da transparência, né? Uma característica desse grupo político: eles administram recurso público sem transparência, escândalos de corrupção, não há envolvimento da sociedade, não se debate o orçamento, no caso, para discutir prioridades. Você não tem uma discussão aberta com vários setores para discutir a questão do interior do estado, e é o que nós vamos implantar. Nós queremos um processo onde os contratos públicos tenham a divulgação adequada, ou seja, a transparência é o melhor instrumento para você combater a corrupção. Só na Operação Maus Caminhos nós tivemos aí a denúncia de desvio de 112 milhões de reais na área da saúde, porque você não sabe quais são os contratos que o Estado tem hoje, quais são as condições de pagamento. Mesmo os contratos do Prosamin, dessa obra aí bilionária, porque deixou o Estado numa dívida que vamos pagar durante mais de 20 anos, quem é que sabe dos contratos, dos pagamentos de juros, das condições colocadas? Essa é a característica desse grupo. O que nós vamos fazer diferente? Nós vamos dar conhecimento à sociedade e a gestão vai ser nesse processo claro, aberto, sem medo de mostrar os números. Agora, o senhor não é o único candidato que diz que é alternativa a esse grupo, né? Tem outros candidatos também que dizem a mesma coisa. Qual é o diferencial do PT para os demais candidatos que se mostram como alternativa? No caso, a nossa candidatura, onde tem o Zé Ricardo Sinésio, nós trazemos primeiro a própria experiência, de conhecer o estado do Amazonas como um todo. São 2 parlamentares com vários mandatos, eu capital também 2 mandatos e 2 estadual, e o próprio Sinésio. Depois nós temos a questão que envolve projetos que nós defendemos em relação à área da economia. Por exemplo, eu sou um defensor que a gente se utilize dos incentivos fiscais para começar a priorizar outros setores produtivos para se transformarem na alternativa econômica para o futuro do nosso estado. Portanto, nós claramente colocamos esses fatores aí. Para isso tem que ter decisão política, tem que sair das amarras da dependência da Zona Franca, tem que ter uma decisão, por exemplo, de aplicar os recursos que nós temos para o desenvolvimento, que é o caso
dos fundos, os 3 fundos criados para o desenvolvimento do Estado. Os 3 fundos hoje têm problemas seríssimos. O da UEA, que ao longo dos últimos 10 anos foram 380 milhões de reais que deixaram de ser aplicados na universidade, embora arrecadados para essa finalidade, nós vamos direcionar 100% para a universidade. Tem o FMPS, para micro e pequenas empresas, quase 100 milhões de reais, mas você não tem uma prioridade para o microcrédito, portanto você dá uma atenção para quem hoje está desempregado, para aqueles que estão na informalidade, para várias iniciativas da economia solidária, do associativismo, dos agricultores familiares, todos que estão num rol que hoje tem dificuldade ao acesso ao crédito de valores menores. E a terceira é o Fundo de Interiorização e Turismo. Esse aí é quase motivo de polícia, porque são quase 600 milhões de reais em média por ano. Já chegou um ano que teve 800 milhões de reais e ninguém sabe como isso está sendo investido. A diferença é essa, que nós vamos investir esses recursos para essas finalidades. Portanto, o FTI é para começar uma nova matriz que envolve o pescado, porque ele gera renda. Depois o próprio turismo, que é a razão da criação do FTI. Turismo é uma atividade de baixo impacto ambiental, é uma atividade que no mundo inteiro é altamente geradora de emprego e de renda, considerando que nós temos algo pronto aqui no Amazonas, que é a natureza, que o mundo inteiro tem interesse de conhecer. Então são focos de prioridade total. Eu digo sempre o seguinte, nos últimos 30 anos ou mais, qualquer pessoa ali poderia ser governador do Amazonas, qualquer um. Porque um orçamento crescente, um faturamento crescente do distrito industrial, aí você sempre teve uma arrecadação muito boa. Então eles se acomodaram, nunca investiram nas alternativas, elas sempre existiram no papel. E desde quando eu me formei em economia, há 29 anos atrás, um pouco mais, nós estamos falando nas alternativas. É o tempo que eu vejo esse grupo aqui no Amazonas e não criaram alternativa nenhuma. Pois é, todos eles criaram programas para o interior do estado, né? Todos os governadores que passaram, inclusive, nenhum deu continuidade ao programa do outro, mas até agora a gente não vê resultado muito positivo nessa área. O terceiro ciclo do Amazonino ele foi uma boa promessa de campanha, ajudou a eleger. A mesma coisa a Zona Franca Verde, ajudou a eleger, né, os governantes, mas não ajudou o cidadão que está no interior do estado. Porque, olha só, nós não temos um empreendimento produtivo instalado no interior do estado do Amazonas, resultado do terceiro ciclo e resultado da Zona Franca Verde. A fábrica de bacalhau em Maraã, é só você ir lá, instalada no município, que não tem pista de pouso, que tem problema de logística sério, que boa parte do ano está fechado e que, portanto, não está lá produzindo da forma como preconizaram e como divulgaram bastante. Então foi muito mais para propaganda política e eleitoral. Ainda está funcionando essa fábrica? Agora eu não sei, eu não estive lá agora recente, mas 2 anos atrás, foi a última visita que eu fiz lá, estava nessa situação. Eu só podia beneficiar o pirarucu no período permitido para a sua pesca. Fora isso, estava fechado. Agora, deputado, essa é uma disputa política para apenas praticamente 1 ano de governo. É possível pôr em prática todas essas propostas em apenas 12 meses? Olha só, basicamente nós entendemos que tem 2 fases, né, o nosso governo. A primeira se refere às ações de emergência. Que, aliás, está todo mundo falando a mesma coisa, né? Falar que vai resolver em 12 meses, o outro vai tirar o estado da UTI. Na verdade, as ações são de emergência. Por quê? Porque, por exemplo, na segurança, nós já temos um orçamento estabelecido. O orçamento, em média, na segurança é 1 bilhão e 600 milhões. Nós temos o orçamento da saúde de 1 bilhão e 800 e da educação de 2 bilhões e 600 milhões. Não deve mudar para o ano que vem, deve ser base de orçamento é esse. É com esse recurso que se vai trabalhar. Então, quando se fala de ações de emergência, da onde eu vou arrumar recursos? Do próprio orçamento, dos contratos. Olha, a maioria dos contratos não resistem a uma simples auditoria. Se 3 empresas contratadas na área da saúde, a Operação Maus Caminhos já apontou 112 milhões de desvios, eu fico imaginando no dia que a gente tomar posse e começar a fazer uma auditoria em todos os contratos na área da saúde. Quanto não vai sobrar de recursos para poder exatamente investir na saúde?
nos mutirões de cirurgias, nos mutirões de atendimento especializado para diminuir as filas, na questão da compra de equipamentos básicos para exames. Um exemplo, Francisca Mendes, o hospital. Agora que eu ouvi, um dia desse, o ex-secretário de saúde, que é o diretor de lá, anunciar que eles vão instalar uma nova hemodinâmica, um equipamento que custa 4, 5 milhões de reais, em média. O que está lá foi também resultado, contribuição de emendas do deputado Praciano, mas enquanto isso, enquanto não instalaram, ainda não instalaram esse equipamento, quantas pessoas morreram na fila de espera para fazer um exame especializado lá? 4 milhões ou 5 milhões, enquanto que lá desviaram 112 milhões. Não resistem os contratos, é daí que virá o dinheiro. Isso vale para a segurança, vale para a educação, porque esses dias eu estava de novo denunciando os esquemas na contratação de fardamento escolar. Eliminam os concorrentes para uma empresa ganhar. Uma empresa, ora, fardamento escolar, nós vamos mudar a regra. Nós vamos obedecer a lei que envolve licitação, mas nós vamos não colocar uma empresa, tem que ter 20, 30 empresas pequenas para confeccionar o fardamento. Essa é uma maneira de você combater a corrupção. E o mesmo recurso, o mesmo orçamento, você fazer mais, render com o recurso que já existe. Ninguém precisa aumentar impostos, não precisa fazer nenhum milagre. Mas essas ações, em um ano, dá para organizar e você com isso tem um fôlego financeiro. A segunda fase, claro, tudo isso é a base para a construção de um futuro novo no Estado. Porque aí você vai ter que, no próximo governo, ter os investimentos na infraestrutura, de médio e longo prazo, obras de porte maior. Não vai ser nesse primeiro ano, não. No primeiro ano não vai ser possível. O senhor falou em fardamento, o senhor concorda que o governo do Estado ou as prefeituras precisam dar fardamento para os alunos? Pois é, no passado não havia isso. Eu me lembro que quando eu estudei, nós éramos muito pobres, né? Uma família de 8 filhos, a gente, os pais faziam o jaleco e você comprava o bolso. Comprava o bolso para pregar para a identificação da escola. Hoje o governo tem que doar o fardamento, né? Eu morei aqui no bairro de São Francisco, né? Mais de 20 anos. Estudava no Rui Araújo, estudei em Adrianópolis, no Ângelo Ramazotti, e era isso, fardamento. Tinha uma senhora, uma costureira, e a minha mãe mandava fazer lá, né? Tinha a calça e a blusa branca, né? E azul marinho, e era isso. Em determinado momento, os governantes começaram a fazer as doações de fardamento também. Existem recursos também federais, né? Para material escolar, para fardamento. E na medida que o governo tem capacidade financeira, acaba oferecendo. Algo a ser discutido, eu acho que é algo pertinente. É claro que eu já ouvi situações em diretores de escola, gestores falarem sobre segurança. O aluno está fardado, é uma maneira de você identificar melhor, mas é algo a ser discutido. Quem sabe no futuro a gente pode até rever, mas não é o caso agora. Se é parte de uma política pública, o que nós temos que fazer é gerar renda através dessa compra pública. Nós temos que ampliar as compras públicas. Ampliar onde? A nível local. E ampliar, ampliando a quantidade de fornecedores. Eu sei que isso dá mais trabalho, porque eles preferem ter um fornecedor e aí tudo acontece nessas negociações. Eu prefiro ter muitos, pulverizar mais, porque você dá chance para pequenas empresas, que na prática geram muito mais emprego e o recurso acaba circulando melhor no próprio Estado. Essa é a vantagem, por isso que eu pretendo ampliar as compras públicas nesse patamar. Eu queria falar um pouquinho sobre o partido PT. Primeiro sobre o vice. O Sinésio sempre foi ligado ao grupo que estava aí no poder, né? Foi líder do Eduardo Braga, depois foi líder do Omar na Assembleia Legislativa. E ainda chegou a ser líder do Melo um período, depois na campanha de 2014 ele deixou a liderança quando foram definidas ali as candidaturas e o PT apoiou o Braga. Ele mudou ou continua? No caso do deputado Sinésio, que é o candidato a vice, o que acontece? O PT, desde a aliança que elegeu Lula, fez uma aliança com vários partidos políticos, né? A reeleição do Lula, depois a eleição da Dilma. A aliança nacional, ela influenciou ao longo desses anos aqui o estado do Amazonas. Então o PMDB, o PR,
próprio PP, todos esses partidos da base de apoio do governo federal, eles aqui no Amazonas, com as suas candidaturas e nas negociações das alianças políticas, o Amazonas acabou sempre ficando fora, não lançando candidato a governo. Então o Sinésio cumpriu uma tarefa partidária, né, de estar, assim como membros do partido estiveram nos governos, em secretarias. Então, dentro dessa ótica das alianças políticas, cada um cumpriu, né, vamos dizer, o seu papel político dentro de uma aliança constituída até aquele momento. Mas no momento em que essas alianças encerraram, principalmente a nível nacional, com o afastamento da presidenta Dilma, com essa mudança, né, desse quadro político, é natural que o partido agora vá tomar o seu caminho. Eu sempre tive um posicionamento crítico em relação às alianças. Quando foi feita a aliança para apoiar Alfredo Nascimento e a aliança para apoiar o Eduardo Braga. Eu sempre fui voto vencido, assim como outros companheiros nossos, assim como o Valdemir José, vereadores, Praciano também, em determinado momento, colocava bastante que o ideal é que o partido tivesse o seu caminho, protagonismo, assim como Lula a nível nacional, mas tivesse. Sempre fomos voto vencido, mas a gente continuava sempre argumentando e discutindo. Agora chegou o momento do partido, então, lançar a candidatura. Então, cada um fez a sua parte lá. E nós estamos vivendo esse momento novo. Eu acho que para o partido é muito bom essa campanha, essa candidatura. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de apresentar os nossos projetos. O que a gente sempre defendeu, agora é o momento da gente tentar implementar, uma vez assumindo o governo do Estado. Nacionalmente, o prestígio do PT não é mais tão grande quanto era na época do Lula. Isso tem favorecido a sua candidatura, a sua campanha aqui a nível local? Não, na verdade é assim, ano passado a situação do partido estava mais difícil, tanto que o resultado eleitoral mostrou isso. O partido diminuiu drasticamente os votos que tinha recebido anteriormente, por exemplo, a prefeitura. Diminuiu pela metade, cortou pela metade o número de prefeituras e de vereadores eleitos aí. Então o PT teve uma queda em termos eleitorais aí. Em relação a tudo que aconteceu de lá até esse ano, com o PMDB, PSDB, o PP, todos os demais partidos envolvidos na Operação Lava Jato, na corrupção, inclusive aqui no Amazonas, não tem ninguém do PT na Lava Jato. Não tem ninguém do PT respondendo processo, nem eu, nem o Sinésio, ninguém. Tem o PMDB, né? O Braga está na Lava Jato, também o PSDB com Arthur Neto, Bisneto estão na Lava Jato, o próprio senador Omar Aziz do PSD está na Lava Jato, Paulo Avelino do DEM está na Lava Jato, o Alfredo Nascimento do PR está na Lava Jato. Eles estão sendo acusados, mas o PT não está sendo acusado. Então eu acho que esse ano, essa eleição, o quadro já é um pouco diferente. Inclusive as pesquisas a nível nacional quanto à preferência partidária por parte da população, o PT continua em primeiro lugar. Teve uma queda ano passado, mas agora as pesquisas mostram que o PT continua sendo o partido preferido. Claro que numa pesquisa dessa, a maioria da população disse que não tem preferência em nenhum partido, né? Mas dos que responderam e que tem, o PT está em primeiro lugar, muito distante dos abaixo, que é o PMDB e o PSDB. Então isso cria um ambiente muito mais favorável. Claro que tem pessoas que chegam comigo e dizem: você deveria sair do PT, né? Você é do PT e, portanto, para votar, mais difícil. Mas a gente conversa, a gente vai conversar que é o seguinte: o sistema político que nós temos é esse, temos 35 partidos. O problema não é o partido em si, mas as pessoas do partido. O PT tem os seus erros, a nível nacional, com certeza, várias figuras acusadas, mas não é o todo do partido, né? Não é uma diretriz do partido. Pelo contrário, aqui no Amazonas, a gente fica triste, né, quando alguma liderança, eventualmente, comprovadamente, tem envolvimento. Mas tem outras pessoas que foram acusadas e, logicamente, depois se comprova que não era verdadeiro. Como o PT continua com um candidato a presidente em primeiro lugar, eu entendo que também vão continuar batendo no Lula, para inviabilizar o Lula. E a outra é que o PT implantou tantos projetos exitosos que isso sempre incomodou grupos políticos adversários. Então acaba mantendo aquela postura de oposição ao partido. O presidente Lula, o senhor tinha uma expectativa de que ele viria para o Amazonas pedir voto ao senhor, né, numa atividade de campanha. Hoje parece que não tem mais. E o senhor falava antes da entrevista que possivelmente ele gravará um vídeo para a campanha do José Ricardo.
O senhor acha que isso favorece a campanha? O senhor ganha votos ou perde com a participação do Lula? Não, claro que o Lula vindo aqui, o Lula iria ajudar muito, né, a campanha, porque onde eu ando, qualquer município, qualquer lugar, quando a gente fala do Lula, a lembrança e o agradecimento da população não é pequeno, é grande. Se o Lula vier, ele é ovacionado em qualquer lugar. Se ele vier para presidente, ele ganha aqui no Amazonas. Eu não tenho dúvida nenhuma lá. Porque é um sentimento de gratidão, de reconhecimento pelo que ele fez para o Amazonas. Os programas sociais, que é em todo o Brasil, mas que Luz para Todos, nos municípios que foi implantado, fez uma diferença na vida das pessoas. O Bolsa Família está aí, apesar de toda a crise, é um dinheiro que entra para a população utilizar para a família. Você vê aí as pessoas que ainda estão na universidade, dos programas na área da educação, que está fazendo um curso técnico no IFAM. Tinha 3 IFAM quando o Lula assumiu. E ele construiu 12 a 13 IFAMs a mais aqui no Amazonas. Então há um reconhecimento em tudo que é lugar. As grandes obras, investimentos importantes como o do PROAMA aqui em Manaus, recursos que o Lula mandou liberar. Então existe esse agradecimento. O Lula vindo iria me ajudar muito. Mas eu falei com ele hoje de manhã, falei antes da entrevista, falamos depois que ele me ligou, para dizer que ele está com muita dificuldade de vir agora. Tem essas questões dele que ele está lá acompanhando e não vai poder vir. Vai mandar uma mensagem, vamos também fazer uma gravação, mas não vai poder vir. Claro que eu esperava que ele viesse. Ele não tinha agendado antes nenhuma data, por isso que a gente estava na expectativa dele poder vir. Outros dirigentes virão, tem também parlamentares. A senadora Gleice Hoffmann vem. A presidenta já confirmou que sábado ela vai estar aqui conosco. Vamos reunir também, ela quer uma conversa com as mulheres, tem uma pauta muito forte em defesa dos direitos das mulheres, que é algo que está também na nossa pauta do programa de governo, questão das mulheres, as políticas voltadas para as mulheres. O partido vai investir muito nisso, doravante, existe uma expectativa de crescer bastante as ações que envolvem a implementação das políticas para as mulheres. O senhor acredita na inocência do Lula e que ele está sendo injustiçado, perseguido pelo juiz Sérgio Moro? Olha só, há 2 anos atrás, ou há 3 ou mais, se alguém falasse que tem denúncia do Lula, e a gente poderia estar acreditando ou não, mas ao longo desses anos todos, foi de tanta investigação, de tanta coisa que se falou, o que é que se encontrou do Lula? O Lula mesmo falou hoje de manhã na entrevista, que ele já foi capa de revista falando dele, investigações. O Lula atua politicamente há 40 anos. Então, o Aécio não resistiu a uma capa de revista, uma investigação dos esquemas de dinheiro, de malas, Michel Temer, a cúpula do PMDB, do PSDB, todos com denúncias efetivas de envolvimento na corrupção. E o Lula não. O Lula falava do triplex, que ele está cansado de comprovar e que a decisão do juiz, segundo o relato dos advogados, com todo o processo, era uma decisão muito mais política do que realmente jurídica. Porque o certo é, tendo provas, você condena. Se não tem provas, como é que você vai condenar alguém? Essa é a lógica colocada. Portanto, o Lula está se defendendo. É a única acusação que foi colocada lá. Não tem nada fora isso. Imagine se o Lula tivesse 1/10 do que foi encontrado do Aécio. O Lula está preso, encarcerado e as chaves talvez até jogado fora. Mas enquanto isso, o outro lá, uma lista infindável de denúncias, continua senador, e o Lula, que já comprovou que não é dono desse item que eles estão falando, continua sendo perseguido lá. Então é uma questão de injustiça, assim que é o sentimento, injustiça. Na sua campanha, o senhor tem insistido muito na questão do golpe em relação à presidente Dilma Rousseff, ex-presidente, e na defesa do ex-presidente Lula. O senhor pretende se eleger só com os votos dos petistas ou pretende conquistar também uma ampla? Não, acho que dos filiados do partido, nós temos aqui no Amazonas, tem aí em torno de 30 mil filiados. Se todos os filiados votassem em mim, não seria suficiente para ganhar. É claro que a população que acompanha o nosso mandato, que vê o nosso programa de governo, que acompanha também a nossa postura, é que votam para eleger. Minha campanha não é de campanha de defesa do Lula, nós também fazemos isso pelo legado dele para o nosso Estado e pela justiça. Eu não quero ser injusto, temos que falar das coisas boas que foram feitas.
Se eventualmente surgir algo contra o Lula, tiver prova, o Lula mesmo falou, eu não estou acima da lei. Nem eu estou acima da lei, nenhum político está acima da lei. Eu acho que tem que ser verificado. Fora isso, a nossa campanha ela está numa linha clara de mostrar o seguinte: nós temos uma crise no Amazonas, uma crise causada pelo grupo político que está aqui e causada a nível nacional por tudo que aconteceu e as decisões do governo federal, com 50 mil pessoas desempregadas no distrito e quantos outros desempregados no nosso estado. Resultado dos que estão no governo hoje e de quem está no poder aqui no Amazonas. Nossa campanha é mostrar isso e ao mesmo tempo falar do que nós queremos para construir um novo momento, um futuro e tudo mais. Então, não tratamos só do golpe, mas a gente tem que lembrar que o Eduardo Braga votou, apoiou, aliás, a derrubada do governo, votou para congelar os gastos públicos por 20 anos e isso tem uma consequência na vida das pessoas. E os apoiadores do Amazonino fizeram a mesma coisa. Tem deputado que votou até a última votação aqui da reforma trabalhista, para tirar direito dos trabalhadores. Eles que querem voto dos trabalhadores, acabaram de tirar direito dos trabalhadores. Então, como político, eu não posso deixar de lembrar isso à população. Mas a nossa campanha, o foco principal são as propostas para construir um futuro novo, uma nova forma de administrar o dinheiro público. Se você olhar todos os nossos programas, nossas inserções, todas estão nessa linha aí, né? Então, portanto, de forma extremamente propositiva também. Senão, nós não vamos construir um futuro novo para o nosso Estado. Nas suas propostas de governo, tem aqui 13 itens, né? Já é uma praxe do PT colocar 13 itens como propostas de governo. Mas a primeira delas é transparência, controle social e comunicação. O senhor já falou um pouquinho de transparência logo no início da entrevista. Eu queria entender o que é esse item comunicação. No caso, estão muito interligados, mas a questão da transparência e controle social está relacionado ao seguinte: nós queremos criar uma ouvidoria para ouvir a sociedade. Nós vamos fortalecer a controladoria do Estado para efeitos de acompanhamento de todos os contratos e licitações e fazer auditoria nos contratos existentes e, logicamente, os novos. Nós queremos também fortalecer um processo que envolve a interação com a sociedade. Então, a parte que envolve a comunicação, a publicidade do governo, ela vai estar interligada com esse princípio, essa diretriz de governo, da transparência. Extinguir a ouvidoria aqui no Estado. Nós temos que ter uma ouvidoria, não para administrar os PACs, mas ter esse papel de ouvir a sociedade. Por exemplo, o orçamento público, nós vamos discutir o orçamento, mas eu preciso vamos criar os meios para o cidadão participar, ou pela internet, ou em audiência pública, e a comunicação, ela tem que estar inserida nesse contexto, de levar informações para a sociedade, para dar essa transparência. Por isso que está junto a comunicação, o gasto com a publicidade oficial do Estado, que é uma coisa que eu sempre critiquei, é um valor alto. Se tiver que gastar um valor alto, seja para informar o cidadão, não das obras realizadas, não precisa, mas para ver como o cidadão pode acompanhar o governo, fiscalizar o governo, acompanhar uma obra, verificar os contratos. Então a comunicação é necessária para isso, para que o cidadão possa exercer o seu direito de cidadão acompanhando o governo. O que significa gestão financeira de pessoal, que é o item 2 da sua proposta de governo? Está relacionado mais à questão que envolve, primeiro, as finanças do Estado, no aspecto tributário, que a gente quer discutir, a questão tributária, os incentivos fiscais, também determinados impostos, em vistas de você utilizá-los para uma política de geração de renda e emprego. Tem a questão de pessoal propriamente, que aí nós temos que discutir a questão do Estado. Nós temos muito cargos comissionados, portanto nós temos que fortalecer os concursos públicos. Temos muito terceirizados na saúde, por exemplo. O custo do terceirizado, do contrato de uma empresa terceirizada é muito maior do que o custo de funcionários de carreira contratados por concurso público. Então há uma preocupação nossa nesse sentido. Na área da saúde terceirizaram tanto que o funcionário ele está com medo de ser demitido da empresa, ou então o salário dele está sempre atrasado, ou então uma empresa fecha e aí descobre que não foi recolhido a Previdência, INSS. Então nós temos que acabar com essa instabilidade.
Então nem o enfermeiro, nem o médico, nem o técnico consegue trabalhar com tranquilidade, atender bem a população, e a continuidade do serviço é comprometido. Porque uma empresa vai contratar funcionário para atuar dentro do hospital, mas o hospital tem que ter atuação contínua. E não pode ser um funcionário que hoje está aqui, amanhã ele não está lá. Tem equipamentos para serem utilizados, tem a questão da manutenção, tem que ter continuidade do serviço. A área da saúde, principalmente a de emergência, é um serviço essencial, não pode parar. Não pode ficar cheio de empresas especializadas, onde boa parte do dinheiro acaba indo embora e não atingindo o seu objetivo principal. Então queremos trabalhar essa questão da gestão de pessoal nessa ótica de fortalecer o servidor público. E claro, aí você tem os planos de cargos de carreira, você tem que ver o que tem direito. Queremos sentar logo com as categorias da polícia e da educação para poder verificar o cumprimento da legislação que lhe dá o direito de reajuste de promoções. E é um problema que está aí, que foi criado e que está agora na porta para o próximo governador resolver. Quando os senhores falam de desenvolvimento econômico, a gente pensa logo no que fazer para desenvolver o interior do estado, né? A capital está aí com a Zona Franca de Manaus, trouxe muita gente do interior para cá, né? A Zona Franca, mas a gente não viu até hoje um programa que desse resultados satisfatórios para tirar o Amazonas dessa dependência da Zona Franca de Manaus. Qual é o seu principal projeto para tirar a dependência? Então, o nosso foco, como eu iniciava antes de falar, é o seguinte: nós temos a questão de emergência, as ações que envolvem saúde e educação, que nós temos que resolver, sentar e começar a encaminhar. E a segunda parte, nós queremos começar um processo, uma mobilização na sociedade, para a gente construir junto um projeto para o Amazonas, mas que não seja resultado da vontade do governante, mas resultado de uma discussão ampla com a sociedade. Nós queremos mobilizar as universidades, nós queremos mobilizar os setores produtivos, do comércio, que nunca é ouvido, e eu estive lá na CDLM, recebendo as propostas deles, as questões que eles estão colocando. Nós vamos mobilizar setores, vamos dizer, de movimentos sociais que lutam por políticas como de moradia. Por quê? Porque nós temos que ter um projeto para pensar o Estado de inclusão social, de desenvolvimento, mas que seja resultado daquilo que é a esperança de todos. Então, mobilizar a sociedade, organizar processo de discussão. Isso é a construção de um projeto para o Amazonas para o século XXI. Essa é a proposta. Por isso que em um ano eu não vou construir, não vou fazer grandes obras, mas eu vou trabalhar as bases para que o próximo governador ele já tenha uma proposta, não resultado do ex-governador, não um projeto eleitoreiro, mas algo construído com a sociedade. Essa é a expectativa. Ora, o setor empresarial nunca é chamado na hora de se construir um projeto desse de desenvolvimento. Você pode ver, o governo primeiro prepara, depois informa: olha, essa é a minha proposta, a gente quer fazer diferente, nós vamos construir junto, e não ser uma proposta de governo, para que no final seja um projeto, uma proposta de Estado. Não importa quem vai ser o governante, o próximo governante, mas ele vai implementar algo que foi resultado desse processo participativo. O senhor acredita que teria apoio parlamentar na Assembleia Legislativa para botar isso em prática? Olha só, a Assembleia vai aprovar o orçamento do Estado agora no segundo semestre. Esse é o orçamento que vai ser trabalhado pelo próximo governador. Portanto, se não precisar alterar nada no orçamento, é dessa forma que vai ser administrado. A Assembleia não vai ser suscitada a fazer alterações. Claro que é comum o novo governante, ele procura ter uma maioria para poder, por exemplo, fazer uma reforma administrativa. Se quiser criar uma secretaria, ele tirar uma secretaria, fundir, extinguir, precisa de aprovação legislativa. Se for necessário, aí nesse caso você tem que ter um bom diálogo com a Assembleia. Se você precisar remanejar verbas que foram aprovadas agora para uma outra área, e portanto tem que alterar a lei do orçamento, você vai precisar da Assembleia Legislativa. Mas se não houver necessidade, você não vai precisar da aprovação da Assembleia, você vai cumprir o que a Assembleia aprovou. É lei, o orçamento, então você vai executar nesses parâmetros aí. Portanto, é algo, já tivemos experiências em outros estados, em municípios, onde o governante administrou sem ter maioria no parlamento. A tendência é você construir uma maioria para poder tocar projetos importantes do Estado.
mas seria algo a ser discutido posteriormente. Vamos ganhar a eleição, depois vamos dialogar aí com o parlamento. Na questão da mobilidade, o que vocês pensam fazer? O senhor está pensando só na capital ou também no interior do estado? No caso da mobilidade, dentro da linha que a gente está falando, da gente pensar a construção de um projeto para o futuro, nós queremos exatamente discutir nessa mobilização qual é o projeto de mobilidade para a capital. Qual é o projeto para a região metropolitana? Porque como governador, eu tenho que pensar o estado. Então nós temos a questão da capital, que precisa estar interligado com a região metropolitana. Quando eu fui candidato a prefeito, eu falava que a gente precisaria começar um projeto que envolvia, por exemplo, corredores exclusivos de ônibus na capital e iniciar um estudo para um VLT, Veículo Leve Sob Trilho. Mas quem é que trouxe essa proposta? Professores, estudiosos, que inclusive participaram das audiências do monotrilho, que o ex-governador Almar Aziz estava querendo impor aqui para a cidade, onde nas audiências se apontava que o monotrilho era um total erro, seria um absurdo querer implementá-lo, e apontava algumas alternativas. Inclusive o Partido dos Trabalhadores realizou um seminário só para discutir a mobilidade urbana, onde foi apontado esse caminho. Nós temos que ter vários corredores exclusivos na cidade para dar essa agilidade na circulação, mas um projeto maior, já que a cidade não para de crescer, e Manaus é a 7ª maior cidade do Brasil em termos de população. Então já precisaria ter um planejamento de médio e longo prazo, um projeto de maior porte, no caso seria o VLT. Então acho que o Estado pode puxar esse debate, essa discussão, para formatar uma proposta, mas que não seria feito nesse 1 ano e pouco, seria uma proposta a ser implementada num outro governo. E o transporte no interior do estado, o senhor acha que hoje está é uma satisfatório? catástrofe, é um atraso. Se você pegar o transporte fluvial, que é o transporte principal da população, ele não está regulamentado até hoje. Não tem lei que fale como deve funcionar o transporte intermunicipal. E o Estado tem a prerrogativa de regulamentar. Isso está adormecido em gavetas na Casa Civil do governo há muito tempo. Então, o transporte é desse jeito, a qualidade é que nós conhecemos. A Capitania dos Portos, eventualmente, verifica algumas questões de segurança dos barcos, mas o serviço não está regulamentado. Transporte aéreo, pior ainda, porque nós temos hoje uns 7 ou 8 municípios que nem pista de pouso tem, nós temos aí mais da metade dos municípios que tem pista de pouso, mas não pode descer avião, em termos legais, formais. Aliás, mais do que isso, tem uns 40 municípios nessa situação. E os outros, um ou outro homologado, e os outros, vamos dizer assim, apesar de algumas questões precárias, funcionando mais ou menos. Então, a Dilma tinha um projeto de construir 25 aeroportos aqui no Amazonas. Alguns reformar e outros construir. Com o afastamento dela, esse projeto morreu do governo federal, e nós deixamos de receber esse investimento fundamental para o desenvolvimento. Estão querendo agora privatizar o Eduardo Gomes, né? Porque o Eduardo Gomes ele é rentável, é lucrativo, e estão querendo privatizar. Isso é uma pena, um investimento tão grande do governo federal agora vai ser repassado para a iniciativa privada. Mas isso não seria tanta questão, e tem capacidade para crescimento da cidade, do estado, nos próximos 20, 30 anos. Investimento importante feito pelo governo Lula e principalmente Dilma. Mas a questão do interior que é fundamental. Então o transporte fluvial não está regulamentado, o aéreo, nós dependemos de construção de aeroportos, acho que o Estado tem que ver onde ele pode entrar. E na questão de portos, o governo federal construiu muitos portos. Em vários municípios os portos não estão sendo usados. Então acho que o Estado tem que ter uma política de transporte do Estado. Não tem hoje não tem. Então as rodovias, as poucas que temos, não tem manutenção adequada, não temos nenhuma rodoviária decente, que é uma bandeira do deputado Sinésio. A gente tem uma rodoviária nova, internacional, já que você tem o acesso também para outro país a partir dessa rodoviária nossa. Então, são 3 áreas que tem que haver uma atenção maior do governo e nós queremos dar. Ao menos num planejamento discutido com a sociedade, a gente vê qual é o caminho para o transporte no nosso estado. Tem até ideias, mas isso é só ideias, até de se utilizar outras modalidades aí de transporte, até mesmo dirigíveis, que é uma proposta antiga
que falava do transporte entre os municípios aqui do Amazonas, distantes. Deputado, nós já atingimos aqui 40 minutos de entrevista, é o nosso tempo máximo, né? E a gente, então, agradece a sua participação aqui conosco, né, nesse debate. A gente quer sempre trazer essas informações que tem na cabeça do candidato, que muitas vezes não tem tempo de apresentar, porque o tempo de televisão, de propaganda é muito curto. Mas a gente tem 1 minuto ainda para o senhor fazer suas considerações. Bom, primeiro agradecer Valmir e Kleber e toda a equipe aqui do Amazonas Atual, parabenizar pela iniciativa. Estou aqui para pedir votos também, né? Zé Ricardo Sinésio, nosso número 13. Nós temos aí, logicamente, uma proposta da gente pensar esse futuro a partir de uma discussão aberta com a sociedade. O velho está aí, né? Os problemas são velhos, mas a solução é nova. E a nossa chapa é uma alternativa efetiva para essas eleições também. E a gente acredita que é possível fazer uma mudança, a população fala disso. E eu tenho uma prática de prestar contas em cima de uma Kombi. O povo me chama carinhosamente de o homem da Kombi, o cara da Kombi. Por quê? Porque prestamos contas do mandato. Queremos levar essa prestação de contas também para o governo do Estado, para dar transparência do uso do dinheiro público. E depois, em cima da Kombi, também é uma forma de estar próximo da população. O governo precisa estar ouvindo mais a população. Então é o homem da Kombi que está aí pedindo o voto de cada um e de cada uma. Zé Ricardo Sinésio 13. Um grande abraço. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Agradeço também a participação do Kleber. E voltamos na quarta-feira. Amanhã nós não temos entrevista agendada. Temos na quarta-feira com o candidato Luiz Castro.